como eu sabia que eu estaria com vocês, eu falei, bom, deixa eu trazer para a galera o que é que mudou. Que aí me perguntaram, né, Renê, o que no projeto te ensinou? Vocês estão vendo o meu Profit aí? Sim, sim, sim. Olha aqui, por exemplo, essa zona amarela aqui, tá? Uhum. Início do dia, né? Estamos aqui no início do dia, ok? Isso foi agora, dia 7, foi agora. Entrada que eu fazia com frequência. Essa armadilha aqui, ó. Uhum. Tá? Ah, foi o dia que o Mário, que eu comentei que o Mário falou da armadilha e tudo mais. Você vê, ó, o Mário falou na sala, junto com um colega que perguntou, né? Ah, isso aqui é uma armadilha, tal, beleza. Ah, isso aqui pode ser a segunda armadilha. Cris, eu entrava muito nesse tipo de setup, muito. Antes eu entrava muito. Por que eu não entrei, assim, tranquilo em relação a isso? Porque eu opero, vocês podem até olhar aqui, Dolfoot. Tá vendo que isso aqui é o Dolfoot, não é o mini. Uhum. Uhum. É isso que eu opero. Então eu olho o quê? Gráfico de 60 minutos. O que esse cara tá me mostrando, né? Então essa linha aqui do fundo, eu já tinha ela traçada porque ela é esse fundo aqui, ó. Então o fibo que eu tinha desenhado durante toda essa perna de baixo aqui era esse fibo. Eu até deixei 100 para a galera ver como que eu trabalho. Então assim, esse é meu fibo. No meu dia a dia, é isso que eu vou olhar, é isso que eu vou fazer, tá? Então tá lá desenhado. Então não é no mini, é aqui no Dolfoot que eu vou tomar minhas decisões. Pô, tô Uhum. numa tendência de baixa, tal. Aí tá vendo que tem o amarelo? É o 61,8, né? Uhum. Mas tem um danadinho aqui que vocês não usam e que para mim ele é mágico. Porque os americanos usam muito e traders fora do Brasil usam muito, que é o 78%. Opa, opa! Você Olha meus usa. fibos. Não, então, já falei que você usa os mesmos que eu. Olha os meus fibos. Então, o que acontece? Nesses pontos aqui, é o que eu digo, que eu escrevi lá na apresentação, que é FIBO semanal. Uhum. Então, quando é testado esses FIBOs semanais, pode ver que aqui está em preto, né? 38 e 50, porque eles são menos relevantes. Sim. Eu olho para eles, mas são menos relevantes. Quando chega no 61,8, eu sei, bom, aqui a probabilidade é maior. Veja, a probabilidade é maior, não é uma garantia. Exato. No 78, a mesma coisa. É uma probabilidade. E quando chega nesses níveis, o que é muito comum? Fazer o pullback até o FIBO anterior. Uhum. Então, eu opero esse gráfico. Renê, mas você entra nos 5 minutos. Sim, mas eu estou operando esse, eu só estou usando 5 para minimizar meu risco. Isso eu faço para emocionalmente eu me manter sereno. Perfeito, perfeito. Tá? E aí, por que eu mostrei esse gráfico, Cris? Porque eu tenho regras que eu não abro mão. Então, essa questão que eu falei lá no início, essa entrada aqui, eu não vou fazer. Por quê? Eu sei que eu estou numa tendência de baixa nos 60 minutos e o espaço que eu tenho para o trade é pequeno. Lembra que eu falei do Uhum. tamanho do trade? Sim, sim. O espaço que eu tenho para o trade é pequeno. Não vou fazer. Ao contrário, aqui nesse momento, fez aqui um teste desse fundo e esse candle para mim era extremamente importante porque ele tinha sido o maior volume do dia até então, esse pin bar aqui. Deixa eu aumentar, né? Uhum. Pô, ainda tem aqui. Então, esse pin bar foi importante porque ele tinha sido um volume significativo aqui. Falei, bom, aqui é uma defesa. Lembra que eu falei dos gatilhos que eu tenho da Sim, sim. pergunta? Se eu tiver na posição a favor ou contra, onde eu me defenderia? Eu sabia que aqui poderia ter defesa. O mercado veio, defendeu. Beleza, tá dentro da minha leitura. Ele voltou até a média e fez o que você tanto ama. Bingo. Ah, Renê, mas a regressão à média precisa de uma inclinação maior aqui dessa média. Lembre-se, eu estou operando 60, eu não estou operando 5. O 5 é só para diminuir meu risco. Então Essa aqui, média mais grossa ali é a 20, a Pink é a de a 60, 200, tá? 200. E essa é o Tabajara, 20. Ah, tá, tá. Essa daqui é a VWAP. Sim, e a E outra é a 8. a amarelinha é de 8. Tá, perfeito. Tá? Então, assim, veio, fez o pullback na 20. Cara, pullback com volume de novo, falei, cara, é venda. Com o risco aqui em cima, e se eu tomar um stop, tô tranquilo, porque eu tô entrando leve, eu não tô entrando pesado. Mas eu não abro mão de fazer a segunda entrada. Porque se eu tô acreditando que isso aqui é o início de um pivô, porque senão eu não entraria.
Sim, sem Eu estou dúvida. acreditando que a tendência dos 60 minutos está prevalecendo, e isso aqui é o início de um pivô, por que razão eu não vou vender o fundo esse fundo aqui? Sim. Então aqui eu fiz minha segunda entrada. Como que eu conduzi o trade? Que aí muita gente pode perguntar. Aí vem a mágica. Que aí é o que eu falei, depende do que você usa de ferramenta, como que você usa, enfim. Eu diminuí o zoom aqui, deixa eu aumentar ele de novo. Eu preciso me adaptar melhor, que se não estou tão acostumado. A mágica vem disso aqui, ó. Tá vendo esse 127 aqui? Uhum. Cara, 127 é uma retração bastante importante quando se está testando fundos. Quando o mercado tenta empurrar, é normal ter um teste um pouco abaixo do fundo anterior. E aí, tá vendo que tem uma linha branca aqui, Cris? Uhum. Essa linha branca está aqui já tem algum tempo. Por que que tem algum tempo que ela está aqui? Porque ela é um fibo, que é aquele fibo do Dolfut. Essa linha aqui, ó. Essa Ah, linha do perfeito, Dolfut, perfeito. É um fundo semanal. eu faço traduções, né? Sim, Do que sim, é o sim. Dolfut para o Mini, porque elas não sincronizam aqui. Eu tenho até que Uhum. estudar o Profit, não sei se dá para fazer isso ou não, enfim. Dá. Dá? Do Dolfut mandar para o Mini? Você clica aí com o botão direito no gráfico. Nesse ou no Fut? Nesse aí. Ah, Vem aqui em estudos, opções de estudo. opções de estudos. Ó, copiar da série histórica. Copiar séries. Ah, Aí ele vai copiar os estudos da série histórica. E aí ele te dá, ó, se você quer subscrever ou adicionar. entendi. Depois eu vou olhar com calma. Beleza, obrigado pela dica. Então, eu sabia que essa linha branca era, cara, ponto de saída. E aí entra um pouco de estratégia de cada um, né? Ah, mas você fez parcial? Não, não fiz parcial. Eu não tive. Aonde que eu vou fazer parcial com esse monte de barra vermelha aqui? Não tem por que eu fazer parcial. Não faz sentido, né? Por quê? Ele fez o pullback aonde para mim é clássico, que é Sim. exatamente no acionamento do pivô. Uhum. Fez o pullback aqui, veio um gift, depois barras vermelhas na sequência. Então não tinha por que eu ser estopado ou fazer parcial se eu não tive nenhum sinal contrário a isso. Sim. E não tive nenhum grande alvo atingido, sendo que o grande alvo era a linha branca. Então saí na linha branca. Beleza. Aqui no dia seguinte, eu até marquei aqui, entrada recusada. Veja, ó, essa aqui eu não entrei aqui numa entrada que Uhum. normalmente eu entraria. Então, isso é o que eu aprendi no projeto. Pessoas me perguntaram, isso é o que eu aprendi no projeto, tá? Não entrar. Não é entrar. Eu aprendi a não entrar. É isso que é interessante. Aonde eu não entro. A mesma coisa aqui. O mercado abriu. Esse tipo de acumulação aqui, Cris, é um tipo de acumulação que eu entrava com Sim. frequência. Por quê? Estou no início do dia, o mercado voltou a testar o fundo do dia lá anterior, tal, dessa acumulação do final do dia anterior, e subiu. E aí ficou aqui, acima da VWAP. A VWAP está aqui, né? Uhum. E aí, quando eu aprendi o setup VWAP com o André, eu usando a lógica, eu falei, bom, se os robôs usam a VWAP, no momento de uma consolidação como essa, no momento do rompimento, eu entro. E vários dias deu muito certo. Quando tem uma Sim. consolidação acima da VWAP, depois ele vai para cima. Ou se a consolidação é abaixo da VWAP e rompe para baixo. Várias vezes isso já aconteceu e deu muito certo. Mas eu já percebi também que muitas vezes isso ganha volatilidade maior e eu sou estopado e isso me deixa ansioso. Então não opero esse tipo de acumulação na VWAP. Eu opero VWAP, mas não esse tipo de acumulação. Então não entrei no trade, porque não é meu operacional. Mas historicamente, antes eu fazia. Essa linha branca, por que eu marquei ela? Porque é um topo que eu já estava esperando o mercado vir até aqui, que era o topo dos dias anteriores, né? Por isso que eu marquei em branco aqui, porque eu sabia que eu ia trazer para vocês. Então, o meu espaço para o trade era curto e era um setup que eu não tinha interesse. Ah, Uhum. mas aqui fez um pivô, com a média fazendo um power breakout. Não me importa, porque o espaço que eu tenho aqui é muito curto e Sim, a tendência não atendia os seus requisitos. não atendia. E os 60 minutos ainda não tinha virado nesse Uhum. momento. O mercado começou a cair. Por que que eu vendi aqui? Tá vendo? Eu só tive uma entrada aqui. Sim. Por que que eu vendi esse gift? Porque ele foi o teste desse fundo aqui, que foi a barra
que rompeu, que formou Uhum. a confirmação do trade de quem estava comprado. Então, quem estava comprado, comprou aonde? Nesses rompimentos aqui, ou dessa barra aqui, que está formado por esse pavio. Então, eu falei, bom, se perder esse pavio, no mínimo, ele vai até o fundo. E o fundo está perto do fundo do dia anterior. Esse fundo aqui está sendo testado todo dia. Eu vou de novo. Qual o meu risco? O risco do gift. Ponto final. Risco pequeno, estou a favor da média. Entrou, o último pullback que tinha acontecido foi na Power Trend, vamos chamar assim, né? Ou seja, na média de 8. Não tem por que eu não entrar nesse gift. Então, esse é o exemplo de entrada de gift. Tá? Perfeito. Tudo, se não tem, assim, outro sinal que eu não entrei. Ah, esse aqui, ó. Esse não foi um sinal de entrada do Mário, mas eu entrei, tá? Até marquei aqui, caramba, peraí. Assim. O Mário não deu essa entrada, eu entrei. Por que que eu entrei? Nesse momento, 60 minutos, a média já estava apontando para cima, tá? E todo esse movimento aqui formou nos 60 minutos uma barra de inversão, tá? Ela tá aqui, a gente pode confirmar isso aqui. Foi aqui, ó, esse movimento aqui, ó, tá? Já tinha formado aqui nos 60 Sim. minutos e fez um pullback. Aonde esse pullback, Cris? Aonde você arrisca dizer que é esse pullback? Eu me divirto com o FIBA, eu sou igual o André, cara. Não, FIBA é lindo, cara. FIBA é... Eu me divirto, cara. Aqui, ó. O negócio é fora do... Oh, meu Deus. Aqui. Vamos lá. Para a galera ver como que funciona esse negocinho aqui. Qual FIBA que foi acionado? 78. Então, assim, tive um movimento de partida para continuar a alta que já tinha acontecido no dia anterior, no gráfico de 60 minutos. O fundo do dia foi menor, né? Quando você tem aqui, esse fundo foi menor que esse aqui. Então, você tem dois fundos ascendentes, tocando num FIBO que para mim é um FIBO importante, fazendo um pin bar. Ganhou impulso para tentar romper aquilo que era a região a ser rompida, porque já tinha essa acumulação. Fez aqui esse candle. Por que que eu marquei ele? Esse doji foi o doji que fez esse volume aqui, ó. Então, foi uma briga danada aqui. Então, isso me chamou a atenção. Estou contando emocionalmente o que que eu fiz, tá, Cris? Não, perfeito, perfeito. Então, aqui, como teve muito volume, eu falei, opa, isso aqui me chamou a atenção. Vieram essas barras sem definição nenhuma e veio essa barra. Quando ela tocou na VWAP, meu amigo, galera, mas subiu feito estilingue. Pluf! Cara, eu falei, se romper para cima, eu vou comprar. Eu tô com a média de 20 apontada para cima, os 60 minutos para cima, eu vou comprar. VWAP para cima, dentro do FIBO. Tudo. E o pullback foi no 50 aqui, né? Né? Então, você tem muita informação. Eu falo, cara, vale o risco essa operação. E eu entrei com um lote menor. Mas eu entrei. Por que com um lote menor? Porque o gráfico de 60 minutos, apesar de começar a subir, ainda não estava com a tendência tão clara assim de subida. Então, eu vou devagar. Eu fui com um lote menor, mas eu entrei, não deixei de entrar, né? Então, isso ajuda, pessoal, ao quê? Ao invés de eu querer operar todo o sinal que aparece, e na sala, às vezes tem essa indicação de venda ou de compra, e a gente fica induzido pelo que o professor está falando. Afinal de contas, eles são os professores, né? Isso induz, faz parte. Mas uma vez que você se conhece, o que emocionalmente para você faz mais sentido para te manter sereno, tem que entrar sem hesitar. Esse foi um típico entrada sem hesitação, sabendo que o stop estava aqui. E essa foi minha entrada no dia. Renê, você pegou todo esse movimento de alta? Não. Por que não? Porque eu uso, aí vem uma outra questão, o Mário usa, que eu já vi que ele usa bastante. Até onde eu vou nesse trade? Aí eu uso a projeção clássica. Meu alvo, Cris, eu sempre procuro a projeção clássica em primeiro lugar, tá? Então, aonde que estava meu alvo, tá? Aqui no 161,8 da projeção clássica, o total e o parcial aqui. Então, por quê? 127, tá lá o 127. Então, eu fiz um parcial aqui, nesse verdinho aqui, nem esperei nada, tá? Tava na pedra, ok? Fiz um parcial aqui, fez o pullback aqui, esperei, a hora que o trade andou, mudei meu stop para cá, do lote restante, com a saída aqui no amarelinho. Acabei o dia bonito. Lindo, trade perfeito. Tranquilo, tá? O que isso ajuda do emocional? Percebam que as entradas que eu fiz,
elas têm um sentido racional, não é emocional. E esse stop, se eu tivesse tomado, que eu sabia que eu estava correndo um risco aqui de tomar um stop. Se eu tomasse o stop porque o mercado fosse continuar a tendência de baixa, isso não me assustaria, porque eu sei que eu estou num momento de transição entre um mercado de baixa e um mercado de alta. E aí entra o que eu falei no dia de hoje para vocês. Né? Por que eu falei que eu estava contra a leitura do Mário? Tá aqui meu estudo, tá vendo? A minha linha branca aqui já estava desenhada, com os dois fundos aqui, e os meus fibos também. Peraí que tem fibo aqui a mais que eu desenhei agora. Esse aqui sai fora. Esse aqui que é o fibo certo. Aí o que eu desenhei? Eu vi o seguinte, qual é a distância, se romper esse topo, qual é a distância até o fibo? Aí lembra das regras? Tem uma regra, Cris, que eu tenho, que é o seguinte, eu tenho que ter mais de 50 pontos do ponto de formação do pivô até o próximo fibo. Senão, eu trato isso como uma zona de risco, tá? Então, o que eu fiz? Fiz aqui os estudos, eu falei, bom, do jeito que o mercado terminou ontem, tendo um FIBO aqui, porque aqui é o FIBO de 61,8, tá? Sim. Esse FIBO aqui, ó. Tá vendo essa zona verde aqui? Já vou explicar para a galera o porquê dela. Essa zona verde é importante. Tô me alongando, galera, mas vale a pena vocês entenderem, porque cada um tem um jeito de operar. Não, cada um tem um racional, cara. E é importante você pegar o todo, né? Porque senão não faz sentido. Então, o que eu desenhei aqui como estratégia? Tá vendo esse verde aqui, Cris? Quando que eu desenhei esse verde? Ontem, quando teve essa bagunça toda aqui, ó, né? Que foi o início do dia, né? Depois também do número lá nos Estados Unidos, lá da inflação, né? O que eu desenhei? Porque aí o gráfico tava assim, né? Caramba, aqui. O dia anterior, a abertura, e o mercado tava por aqui. O que eu falei? Falei, meu, se de fato essa média vai começar a subir nos 60 minutos, eu tenho que olhar para entradas de compra. Então, um FIBO aqui, nessa tendência que foi rompida, né? A linha de tendência foi quebrada, FIBO nela, como diz o mestre. E tá lá o meu famoso FIBO de 78,6. Veja, o mercado não parou no 61,8. De novo no 78,6. Respeita muito, né, cara? Impressionante. Demais. Aí veio, parou aqui, e aí virou essa samba do crioulo doido aqui. O que eu pensei? Eu falei, bom, até onde esse trade pode ir, né? É isso que eu tenho que pensar. Então, ontem, pode ver o horário, quando ele veio para romper, já era tarde. O que já era tarde? Já era 11h50. Eu falei, eu não vou entrar às 11h50 nesse rompimento depois dessa confusão toda, para pegar uma trajetória que, se for até esse topo, é muito curta, tem pouco espaço para eu operar, tem 20 pontos aqui, no máximo, depois de toda essa confusão que aconteceu aqui. Não entrei. Mesmo eu tendo desenhado o FIBO, mesmo eu tendo visto a entrada, preferi não entrar. Não se trata de hesitação, se trata de horário. Por quê? Eu tinha compromissos. Se você opera até meio-dia, né? Eu opero até 12h30 no máximo. Máximo 12h30. Então eu falei, eu não vou entrar. Não entrei. Beleza, o dia terminou, mas eu mantive meu FIBO aqui. O FIBO continuou. Aí hoje, fui começar o dia de hoje, tá? Terminei o dia de ontem, fui começar o dia de hoje. Então tá aqui, o FIBO de ontem, tá lá, ó, né, do dia anterior. Ah, mas tem gente que não gosta. Tá bom. Vamos usar, então, literalmente o do dia anterior. Esse FIBO aqui. Tá aí o FIBO. Fica melhor ainda, porque hoje o mercado abriu exatamente em cima do 61,8, que foi onde terminou o dia ontem. Então, quando terminou ontem em 61,8, eu olho para o mercado global, quando eu olhei hoje o mercado global e eu vi o DXY em alta, eu pensei, cara, é muito provável que a gente vai ter o dólar pelo menos testando esse topo de ontem. Não é uma garantia. Mas, como eu opero 60 minutos, eu não vou olhar para o topo de ontem. Eu tenho que olhar qual é o preço mais provável. E aí eu vou te explicar o porquê daquela zona verde aqui, Cris. Quando ontem aconteceu esse movimento, né, eu desenhei os meus alvos. O que é meu alvo? É uma projeção desse fundo até aqui, projeção clássica. E na projeção clássica,
me bateu 100% da projeção clássica ali. E o 100% da projeção clássica é poderoso demais, galera. Muito poderoso. O mercado, porque são as ondas de Elliott, ele anda o mesmo tamanho e recua alguma coisa. Anda o mesmo tamanho, recua alguma coisa. Conceito de onda de Elliott. Eu falei, bom, então se esse mercado pode vir até aqui, vou marcar. Foi o que eu marquei ontem. Esse retângulo ontem vinha só até aqui, né? Só no dia de ontem. E aí eu falei, não, minha análise continua a mesma. Então, hoje, quando o mercado abriu, né, dessa maneira, eu não entrei. Eu não entrei aqui. Renê, mas por que você não entrou, cara? Porque eu tô vendo que o espaço até a zona, não o alvo cravado, mas a zona de alvo, era muito curto. Quando o Mário falou com a galera sobre o Doji, que foi essa formação aqui, ó, que o pessoal falou, isso aqui é um gift escondido, um gift, né? Eu ignorei, eu falei, não, isso aqui não é entrada, porque eu estou em cima de uma zona onde os vendidos podem se defender. Eu não vou arriscar uma compra aqui. Eu vou esperar o mercado me dar um movimento mais claro de que sim, ele vai para a tendência de alta como o DXY foi. Então, quando ele voltou, aí sim, veio o nosso queridinho fazer uma regressão à média aqui na nossa média de 20, eu posicionei minha ordem de compra acima desse candle aqui. Por quê? Porque tem que olhar a formação do pivô, né? Sim, sem dúvida. Então, eu olhei a formação do candle, falei, cara, isso aqui é a continuação. René, mas por que agora você entra? Porque os vendidos já fizeram a força que queriam. Olha o volume dessa barra aqui, ó. Olha o volume dessa barra. Sim, eles já tentaram socar para baixo e não conseguiram dar sequência no movimento deles. Não tiveram êxito. E até onde veio o movimento deles? Até a cabeça do pivô para quem entrou antes. Então, os comprados que entraram no rompimento desse pivô, eles iam defender o fundo desse candle aqui, que é o candle 8 aqui, ó. Eles iam defender. Aí eu olho aqui, pô, teve defesa, fez um doji. Olha o candle seguinte, opa, é um sinal de reversão em cima de um fibo, em cima da média de 20. Vai, cara, é em cima de um fibo, galera, porque tem um fibo aqui, tá? Deixa eu... Senão a galera não vai entender. Tem um fibo aqui. Eu não opero sem fibo de jeito nenhum. Eu sempre tenho que olhar fibo, tá? Tá vendo aqui o fibo? 38. O que o fibo de 38 mostra? Tá? Isso aí eu aprendi lá com o trader britânico que eu falei no início da live. 38 mostra que o mercado vendido tá fraco. Se ele não conseguiu chegar nem nos 50%, a força que eles estão imprimindo versus a força dos comprados é muito pequena. Sim. Então eu vou entrar comprando. Tudo isso é coisa que com o tempo você vai aprendendo. E aí o que eu fiz? Entrei com o stop aqui embaixo. Não tem segredo nenhum. Aí veio as barras de ignição. Quando chegou aqui no topo, eu não estava me importando com esse topo. Por quê? Tá vendo que tem um fibo desenhado aí? Esse fibo foi desenhado, galera, desse fundo até o topo, ou seja, movimento do dia. Você está projetando ele. Projeção clássica. Projeção clássica. Então, eu já não está indo buscar o 100%. Exatamente. Esse trade vai buscar o 100% conforme as ondas de Elliott preconizam. Então, o que eu fiz nesse trade de hoje? Eu entrei aqui. Quando fez aqui esse doji, não me abalei, porque ele está acima da minha zona de briga. Está aqui o retângulo. Essa aqui é a minha zona de briga, por conta do dia anterior. Ele não veio, não violou. Falei, tô tranquilo. Quando ele fez esse candle verde aqui, eu realizei um parcial aqui. Tá? Realizei um parcial aqui no 61,8, com o total do lote aqui em cima. Foi isso que foi feito. Maravilha. Então, isso é o trade emocionalmente tranquilo. Por que emocionalmente tranquilo? Porque o tamanho do risco que eu estou correndo é muito menor do que a projeção que eu estou estudando. Então, tá aqui, ó, o trade que eu fiz, pessoal, só para entender, eu estou falando de um trade de 40 pontos. Como o André gosta de falar... Um stop ali de 10. O stop de 10, Que para mim tá dentro lá dos... Lembra que eu falei que a média é em torno de 15, né? Sim, sim. Cara, tá super tranquilo. Se eu tomasse dentro do meu gerenciamento de risco, tava tranquilo. E quando eu olho para uma projeção de 40 pontos, cara, eu tenho como fazer esse trade ser bem sucedido. E o conceito dos 50 pontos, ó. Lembra que eu falei? Aqui no Dolfut, ó, a distância do pivô até o FIBO é de 66 pontos, ó lá. Então, eu tenho sinal verde para entrar. E ele parou nos 40. Sim. Tá?
Não, e os 60 aí, só os 60 pegando ele isolado, ele já está com um desenho que para mim é lindo, né? Sim, sim, Ele tem sim. todo um contexto, e aí que é o que é bacana, né? Você vê a maneira de cada um enxergar o mercado, né? É, né? Ó, ele tem um fundo aqui, aqui, E pegou de pegou novo. aqui, né? Ele tem um topo aqui, que respeitou aqui, violou aqui, né? Voltou na média. Meu amigo, aqui é a hora que ele começou a armar aqui, eu já meto um fibo aqui para ele, se operasse os 60, né? Sim. E é isso, né? E aí, quando tu traz isso aqui para um tempo gráfico menor, tu vê que é a história dos fractais, que um movimento encaixa dentro do outro. Exatamente. E tudo certo. Exatamente. Então, segunda-feira, pessoal, o que eu estou esperando se o mercado seguir nessa consolidação aqui? Segunda-feira eu vou esperar um sinal de alta. Eu não vou esperar venda. Claro, pode acontecer de tudo durante o final de semana e isso mudar. Mas se por alguma razão vier um sinal de venda contra a tendência dos 60 que já virou para cima, eu vou entrar com lotes menores. Então, Eu acho que ele vai lá no 25 primeiro. Ele pode até voltar, mas ele não, vai não. andar nos 25, 30. Não, ô Cris, Pois. essa linha tracejada aqui, ó, é a linha de tendência que foi rompida Uhum. num time frame maior aqui, né? Vamos por semanal Sim. aqui, ó. No semanal aqui, tá vendo? Uhum. No diário fica melhor para ver. Diário. Essa linha tracejada aqui, ó, tá vindo lá de trás e foi rompida. Então, voltar até aqui é É algo muito que é... tranquilo. Não, e olha o fibo que tá batendo nela. Por isso que tá esse fibo desenhado aqui. A última perna de baixo, ó, 61,8, exatamente coincide aqui, ó. Sim. Se vai demorar todo esse tempo para bater aqui, não sabemos. Mas que tem espaço para subir, tem, né? E assim, para finalizar, que eu já falei bastante e a galera está cansada da minha voz, mas é algo importante que a galera vai querer Não, saber. show de bola. Peraí, share new aqui, esse aqui. Agora a galera vai ver a mão na massa. O que que tem, ó? Galera, eu fiz a planilha online, que é para vocês poderem usar. Eu não sei, eu sei que o pessoal compartilha até a última planilha, o Cris falou, né? O pessoal estava editando e tal, enfim. Eu criei para o dólar, ok? Então, para quem quiser, depois pode pegar no dólar. Então, você põe aqui data, como é que preenche, né? No caso, dia de hoje aqui, né? Aí você já está tudo bonitinho. Como é que está a média dos 60 minutos de 20? No caso, hoje, está em alta. Como está a média de 200? Em baixa. Como é que está a média dos 5 minutos? Em alta. A média de 200 nos 5 minutos, eu não lembro. Vamos conferir. Peraí. Eu nem lembro. Deve tá em... Deixa eu ver. Dos 5 minutos ela já está em alta. Então, um exemplo hoje, eu entrei num rompimento, numa reversão, né? Para mim é uma reversão. E essa reversão foi um pullback na média de 20 ou uma trick entry, cada um dá o nome que quiser, mas eu vou em pullback na média de 20. Uhum. O que que aqui, nesse negócio aqui, você confere se o seu trade foi bom ou não? Meu amigo, a cor tem que estar igual à cor dessa bagaça aqui, senão você está fazendo cagada, porra, né? Então, ontem, por que que foi long, né? Como eu falei para vocês. Tá aqui, ó. Tinha duas médias flat, que é, no caso, a mesma, né? Que é a média de 200 dos 5 e a de 20 dos 60. A média dos 60 minutos de 200 em baixa, mas ela é menos relevante nesse momento. E a média dos 5 minutos aqui dos 20 em alta. Isso me permitiu entrar em alta, do contrário, não teria entrado. Mas hoje, se eu tenho 4 índices aqui verde, por que cargas d'água eu vou entrar com vermelho aqui? Se eu pôr short aqui, vai ficar Sim. vermelho. Não, tem que ser long, né? Aqui você põe o número de lotes, né? O preço de entrada, tal, não sei o quê. Aí aqui, alvo. Lembra que eu falei do alvo? Aqui no caso hoje, projeção, tá vendo? Ó, tem as projeções aqui que eu saio. Uhum. Projeção de 100% foi o que eu usei para sair. O stop, qual foi? Foi no gain. Se eu tomar, no caso, eu não tive loss aqui, mas o meu stop foi pela média de 8 nesse dia. Nesse outro foi um Uhum. barra-barra. São os tipos de stop que eu uso, tá, galera? É Sim. média de 8, média de 20, gain, barra-barra e técnico. Técnico significa o quê? Tomei stop. Se eu tiver um técnico aqui é porque eu fui estopado, tá?
Isso tá aqui nas abas aqui embaixo, ó, tá? Tem o dólar. Aqui na conta do lucro, essas coisas, já tem os 10, que é o R$ 10 por ponto. Eu não opero índice, mas fiz para vocês, então já está calculado aqui também com o ponto 2, que é a conversão do índice, né? E para quem opera ações, tem aqui, aí não precisa de conversão nenhuma aqui no lucro, porque é o preço do ativo direto, tá? Mas para quem quiser usar a planilha, tá aqui. Isso aqui é o mais importante, porque preencher a planilha é super fácil. Vamos lá, antes do mercado abrir, qual é a correlação? Dow Jones, S&P e Nasdaq. Renê, mas por que cargas d'água você olha isso? Primeiro, porque eu opero. Segundo, porque se o mercado mais importante do planeta está descorrelacionado, cuidado. Hoje estava descorrelacionado. Renê, não estava, estava sim. Eles não estavam os três sincronizados. O Dow Jones estava diferente do S&P e Nasdaq. Mas, se tiver ausente a correlação, fica vermelho. Se tiver total, fica verde. Correlação do DXY com o dólar. Ok, hoje foi total. Às vezes, parcial quer dizer o quê? Às vezes o timing está desincronizado. Né? E o ausente um está indo para um lado, outro para o outro. Aqui é uma fórmula, não precisa mexer aqui. Você vai mexer aqui na coluna cinza. Trend diário ainda é de baixa. Trend dos 60, de alta. Então, eu estou indo contra a tendência do diário. Lembra que eu falei, Cris, meu olhar é sempre de longo prazo. Sim. Então, eu tenho que olhar como um trader institucional olha. No trend diário, o dólar ainda é de baixa. Então, eu tenho que entrar, mas tenho que entrar com cautela. Tá vendo que aqui ficou, ó, distância até o Fibo semanal em trend diário. No trend diário, é menor que 50, porque a gente já está lá no fundo. Mas vamos imaginar que o trend diário sobe. Então, aqui eu mudo para maior que 50. Ok? Perfeito. Isso me dá é tudo colorido, pessoal, que é para ficar fácil de... Sim, intuitivo, né? Fica intuitivo. Fácil de... Aí aqui, ó, orientação de lote, né? Máximo, médio e mínimo. Isso aqui está manual. Por que é manual? Porque o cálculo está aqui embaixo. Então, por exemplo, eu coloquei que o meu risco máximo seria de R$ 1.200, ok? Risco médio é de 15. Então, ele calcula qual é o risco. Por que tem uma casa depois da vírgula? Para você poder arredondar, né? Então, aqui em cima eu coloquei. Qual que é meu risco máximo? É 4, o médio 2 ou 3, o mínimo de 1. Por que isso aqui é importante? Lá na apresentação tem um slide que eu coloquei para vocês. Lote máximo, lote mínimo. Isso é o que me determina. Então, quando que eu entro com lote mínimo? Quando eu estou fazendo uma entrada contra a tendência dos 60 minutos. Quando eu entro com lote máximo? Quando eu estou indo a favor com todas as tendências. Então, na gestão de risco, eu também tomo conta de observar como que eu estou entrando e o porquê que eu estou entrando para saber o número de lotes que eu entro.